Pessoal, boa noite então. Na aula de hoje, a gente vai começar um novo tópico. Então, na aula passada, a gente fez a nossa primeira avaliação. Para quem não fez ainda, vou informar os colegas que ainda está no prazo de fazer. E a gente vai começar a trabalhar agora com uma fila que ela é duplamente encadeada, que é baseada numa estrutura duplamente encadeada, que é como ocorre nas implementações das linguagens de alto nível. Então, dentro da nossa estrutura, a gente vai ter como percorrer do início para o fim e do fim para o início. E para que a gente consiga fazer isso, a gente vai ter que mudar a nossa estrutura. Então, o nosso nó básico lá, aquele elemento básico nosso, além dele ter um ponteiro que a gente já tinha lá normal, que é o próximo, a gente vai ter o próximo e vai ter agora o anterior. Então, a gente vai passar a ter dois ponteiros. Dentro do nosso nó, além da gente ter aquele ponteirinho que a gente já tinha para o próximo, então cada nó nosso também vai ter o próximo e vai ter o anterior. E o nó nosso ele vai guardar um determinado dado que a gente quiser. E isso vai permitir, dentro dessa estrutura que a gente vai criar também, a gente vai criar de forma que a gente consiga inserir tanto no início quanto no final. Para começar a entender o que a gente vai fazer, a gente vai ver uma animaçãozinha. Lá no ambiente virtual, eu coloquei um link que está lá, a animação DQI, que é a estrutura que a gente vai começar a trabalhar agora, chama DQI, que é Double End Queue, que é uma fila de dupla entrada. Então, a gente vai trabalhar com uma DQI. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a fazer essa ilustração. Então, quem não entrou ainda, entre lá no ambiente virtual. Aqui no nosso ambiente virtual já está o material da aula de hoje, que é aqui semana 8 DQI, e tem essa DQI animação aqui. Isso aqui é um material complementar que vai abrir uma animaçãozinha aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Quando a gente abre essa animação, quem quiser ir seguindo aí, pode seguir junto. E aí tem alguns tipos de animação, de lista encadeada, de pilha, de fila, e aqui tem a outra estrutura e tem a nossa DQI aqui. Então, quando a gente clicar aqui, ó, em DQI, ele já gera alguns dados aqui, e o que a gente consegue visualizar aqui? Que a ligação entre os nossos elementos, ele é de dois caminhos. Então, eu consigo ir tanto do 17 para o 75, tanto quanto do 75 para o 17. Qual que é a característica da DQI? Eu consigo percorrer tanto do início, que é o head, até o fim, que é o tail, quanto do fim até o início. E todas as inserções e remoções, eu consigo fazer isso nas duas extremidades. Então, eu consigo inserir e remover no início, e eu consigo inserir e remover no fim. Essa é a característica da DQI. Então, aqui, a gente vai conseguir inserir tanto no início quanto no fim, e remover tanto no início quanto do fim. Qual que é a vantagem da DQI? Com essa implementação, da forma que ela é feita, com uma DQI, eu consigo simular tanto o funcionamento de uma pilha quanto o funcionamento de uma fila, dependendo da minha necessidade. Então, aqui eu vou vir aqui criar e vou criar um conjunto aqui de números aleatórios. Se eu quiser criar vazio, vou criar vazio aqui, por exemplo. Criei vazio. Então, eu vou lá em Kiwi e eu vou adicionar um valor, por exemplo, 57. E aí, quando eu vou fazer em Kiwi numa DQI, eu posso inserir tanto no início quanto no fim. Então, vou inserir aqui no início. Não tem nada, ele vai ser tanto o início quanto o fim. Então, ele é o head e é o tail nesse momento. Ele é início e fim. Vou inserir mais um. Vou inserir o 71 no início. Então, ele vai vir aqui no início. Então, ele veio, o head agora é o 71. O tail, ele é o meu fim. Deixa eu diminuir a velocidade aqui, só para ficar mais fácil de entender. Vou inserir mais um, o 33, vou inserir no início. Então, o que vai acontecer? Criei o meu nó 33 aqui, faço o encadeamento com o início, e o início passa a ser esse meu novo nó. Vou inserir mais um agora, vou inserir no fim. Em que vou inserir o 94, vou inserir aqui no fim. Então, cria esse novo nó, faço o encadeamento com o último elemento de duas vias aqui, e o meu fim passa a ser esse nó 94. Ah, e eu consigo inserir no meio? Não, na DQI não. Que eu consigo inserir em qualquer local, aí é uma lista. Uma lista de maneira genérica, de forma geral, eu consigo inserir em qualquer posição. Uma DQI eu consigo inserir tanto no início quanto no fim. E também eu consigo remover tanto no início quanto no fim.
Então, eu consigo vir aqui, ó. Vou vir aqui. O pique, lembra? O pique é para a gente poder ver quem está no começo. Se eu colocar o pique aqui, ó. E agora eu tenho o pique do front e o pique do back, que eu consigo ver tanto o início e o fim. Então, o pique do início é o 33. O pique do final é o 94. E se eu der um dekill, ele também vai, eu posso remover, tanto no início quanto no fim. Então, se eu quiser remover no início, ele vai remover o 33 e o início passa a ser o 71. Se eu quiser remover no fim, vai remover o 94 e o fim passa a ser o 57. Então, dentro do código nosso, qual que é a principal alteração que a gente vai ter? Lá dentro do elemento básico da estrutura encadeada que a gente tem, o elemento básico que a gente tem dentro da estrutura encadeada é o nosso nó. Então, esse cara aqui é o nosso node, ou o nosso nó. O nosso nó da forma que a gente tinha feito, ele tem o quê? Ele tem um ponteiro para o próximo. Ele tem um ponteiro para o próximo. E também ele vai ter um ponteiro para o anterior. Agora, nessa implementação que a gente vai fazer, a gente vai ter tanto um ponteiro para o próximo, quanto um ponteiro para o anterior. Eita. E aqui a gente vai ter um ponteiro para o anterior. Então agora, aqui, ó, a gente vai ter um ponteiro para o próximo e um ponteiro para o anterior. Deixa eu apagar aqui de dentro, que ficou bem ruim de representar aqui. Proxy. Então, agora, dentro do nosso nó, além do nosso, a gente tem onde a gente vai guardar o nosso dado, que é o nosso T-dado, a gente tinha um ponteiro só para o próximo, ou a gente considerava o abaixo, né, no caso da pilha. Quando a gente está trabalhando com uma lista duplamente encadeada, então aqui a gente vai trabalhar a partir de uma lista duplamente encadeada. Essa lista duplamente encadeada é isso aqui. Ou seja, é uma estrutura na qual eu tenho os meus ponteiros e eu consigo percorrer para as duas direções. Então, o que a gente vai trabalhar agora? A gente vai fazer a implementação de uma dequee, que é uma double-ended queue, que eu consigo inserir nas duas extremidades, a partir de uma lista duplamente encadeada. Então, quando eu falo que eu vou implementar a partir de uma lista duplamente encadeada, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa implementação minha, ela vai ser baseada em um nó, que ele é duplamente encadeado, onde ele tem um ponteiro para o próximo e um ponteiro para o anterior. Ah, não, beleza. Deu para entender o que é a lista duplamente encadeada? Então, qual que é a principal característica que a gente vai ter aí da nossa lista duplamente encadeada? Ao invés de a gente ter aquele nó que a gente só tinha em uma direção, agora a gente vai ter em duas direções. Aqui esse material já está lá no ambiente virtual, então a gente está acostumado com a gente já trabalhou com uma implementação encadeada. Então aqui, ó, eu vou ter cada nó meu, ele só tem encadeamento numa única direção, tá vendo? Aqui eu tenho do início e eu tenho numa única direção. Se for duplamente encadeado, eu tenho que conseguir ir tanto do L para o U, quanto do U para o L. Eu tenho que conseguir ir nas duas direções. Então, aqui, ó, no meu nó, eu teria que ter um ponteiro aqui também para poder guardar esse endereço do anterior. Que é isso que a gente vai fazer. E a gente vai fazer isso através de uma estrutura básica da computação também. Agora a gente está especializando mais, que é uma dequee. Então, não confundam dequeue, que é uma operação ou uma função de remoção dentro de uma fila. Então, quando eu falo dequeue, ou seja, eu estou decrementando, eu estou removendo alguma coisa na fila. Quando eu falo dequee, é um tipo de estrutura de dados
que a gente chama de fila dupla, ou seja, double-ended queue. É uma fila de dupla entrada. Então, essa estrutura de fila dupla, a gente chama ela de dequee, e ela consiste numa fila no qual é possível a gente inserir e remover elementos nas duas extremidades. Então, qual que é a política de acesso de uma dequee? Consigo inserir e remover nas duas extremidades. Então, a gente vai trabalhar com os dois extremos. É como se dentro da mesma estrutura eu tivesse uma pilha e uma fila funcionando ao mesmo tempo. Ou duas filas. Então, aqui, ó, no início, eu consigo inserir e remover. E aqui no fim, eu também consigo inserir e remover. Então, aqui a gente vai ter o nosso início e a gente vai ter o nosso fim. Eu consigo inserir ou remover um elemento no início, consigo inserir e remover no fim. Eu consigo sair do fim e percorrer até o início. Eu consigo sair do fim e percorrer até o início, ou eu consigo sair do início e percorrer até o fim. O que eu não consigo em uma dequee? Inserir no meio. Isso está fora da política de acesso da dequee. Então, inserir em qualquer posição aí já é uma lista geral, certo? Então, a característica aqui é que eu consigo, cada nó nosso, ele vai ser duplamente encadeado. E a gente vai ter umas funções básicas aí, para poder inserir no início e no fim, e para poder remover, tanto no início quanto no fim. Então, a gente vai poder trabalhar das duas maneiras. Então, aqui o nosso nó, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma área para poder guardar o dado, vai ter um ponteiro para o próximo, vai ter um ponteiro para o anterior. E a gente vai ter essa estrutura. Então, a principal alteração nossa aqui, ó, vai ser no nosso nó, aonde a gente vai ter que adicionar mais um atributo lá dentro do nosso TNO, que a gente já tem lá o próximo, e a gente vai criar um anterior. E a gente vai ter que preocupar em como fazer esse encadeamento, como fazer ele funcionar. E a primeira alteração que a gente vai fazer é o quê? Então, lá dentro do nosso struct nó aqui, ó, eu tinha só um ponteiro para o próximo. Agora eu vou ter que também ter um ponteiro para o anterior. Então, vamos fazer na prática, que é mais legal e fica melhor para a gente poder entender. Aqui no ambiente virtual, dentro de semana 8 dequee, eu coloquei um arquivinho aqui chamado dequee.c. Peguem ele. Ele nada mais é do que aquela fila encadeada que a gente terminou de fazer. Então, esse dequee.c nada mais é do que uma fila encadeada. Só que agora a gente vai começar a alterar ele, vai transformar ele para uma dequee. Então, aqui eu também vou fechar e vou abrir ele aqui. Então, vou abrir o nosso dequee aqui, que é esse que eu coloquei para vocês, para a gente começar a trabalhar. Então, esse dequee aqui, ó, se vocês olharem ele, ele nada mais é do que aquela fila normal. Só que agora a gente vai ter uma fila dupla. Essa fila dupla ela é caracterizada pelos nós, a gente vai ter um ponteiro para o próximo e a gente vai ter um ponteiro para o anterior. Então, aqui no meu T-nó, quando eu coloco anterior aqui, ó, é como eu estou adicionando esse atributo. Antes, eu não tinha esse atributo anterior. Eu só tinha o dado e o próximo aqui dentro do meu nó. Agora, eu estou adicionando o quê? Um ponteiro para o anterior. Então, eu vou ter como guardar as informações tanto do próximo quanto do anterior. Conseguiram baixar e abrir aí já? É só para saber, o anterior foi o senhor colocou, né? Foi. Agora. Isso, eu acabei de colocar. O que eu coloquei agora foi exatamente isso aqui, ó. Porque a gente não tinha. Antes o nosso nó era só um ponteiro para o próximo. Eu tinha aonde guardar o meu dado, né? E eu tinha um ponteiro para o próximo. Agora a gente está criando um ponteiro também, para ele ser duplamente encadeado. E aí a gente vai ter umas preocupações aí de como realizar esse encadeamento. Conseguiram aí? Aqui sim, tudo bem. Todo mundo aí já conseguiu abrir o arquivinho e ir acompanhando? Dá um salve aí no chat aí, só para falar, você pode continuar. Beleza, então.
Então, o que a gente fez aqui, ó, quando a gente adicionou esse anterior, o que a gente fez aqui de maneira real? Adicionou um novo atributo lá no nosso tNó, que ele vai guardar o endereço de outro nó. Ao invés de chamar aqui de tfila, a gente vai chamar aqui de tdequee. Vai ser o nosso tipo dequee aqui. Qual que é a característica do nosso dequee aqui? Ele vai ter nós e ele vai ter operações que permitam, ele vai ter nó, que vai percorrer nas duas direções, né? É duplamente encadeado. E a principal característica da dequee é o quê? Eu consigo inserir e remover nas duas extremidades. Então, a gente vai mudar aqui o nosso tipo de dequee. Então, ao invés de ser tdequee, o inicializa aqui só vai mudar de tfila para t para o nosso tipo dequee aqui, que a gente está criando. Ah, eu posso deixar F? Ah, pode deixar F, senão tem que mudar tudo aqui. Se você quiser colocar D, pode, mas eu vou deixar F aqui. Só para a gente não precisar mudar tudo. Então, a gente está criando o nosso tipo dequee aqui. É só porque... Se eu quisesse deixar tfila, poderia. Porque vocês podem visualizar que ele continua tendo início e fim. Não muda. É só por questão de nomeação. Aí, se você deixar aqui o nome da variável F, tanto faz. Se você quiser mudar para D aqui, você tem que mudar tudo para D aqui também. Certo? Então, a gente mudou o nome do nosso struct. Então, o nosso dequee, o que ele vai ser aqui? A gente vai ter o nosso tipo dequee aqui. Dequee. O nosso tipo dequee ele é igual à nossa fila, né? Ele vai ter um ponteiro para o início e ele vai ter um ponteiro para o fim. Que inicialmente eles não têm nada. Inicialmente os dois começam de nulo. Tanto o início quanto o fim, inicialmente a gente começa de nulo. E aí depois a gente vai seguir aquela mesma lógica. Só que na hora da gente fazer o enqueue, a gente já tem prontinho, né? A gente já tem pronto, inserir no fim e remover no início, certo? Então a gente vai preocupar em como fazer o primeiro encadeamento desses dois nós. E aí depois vocês vão mudar a forma de... Vocês vão dois procedimentos para a gente poder inserir, certo? Então, só mudei aqui. Tudo onde que está tfila, a gente vai mudar para tdequee, né? Então, aqui, o inicializa. E agora a gente vai preocupar com o nosso enqueue. Então, ao invés de tfila, é o tdequee. Vou deixar F e eu vou inserir um dado. Qual que é o primeiro passo aqui no enqueue? Está alocando espaço na memória. Se eu não conseguir alocar, retorno 0, que eu não consegui. Coloco o dado, eu estou inserindo no fim. E aí, como eu estou inserindo no fim, o próximo vai ser o quê? O próximo vai ser nulo. Só que agora, eu também tenho quem? Eu tenho o meu anterior. Quem que o meu anterior vai ser? O dado? Hã? O dado? Ó, eu estou inserindo um nó no fim. Certo? Se eu estou inserindo um nó no fim, ó, pensa aqui, ó. Vamos fazer uma representaçãozinha aqui, ó. Eu acho que aqui na animação dá para ver bem legal. Opa, tem um tentando entrar aqui. Aqui na animação dá bem para ver, ó. Eu quero inserir um dado no fim. Acho que ele dá para pausar aqui, deixa eu ver. Ah, tá, ele dá para pausar. Só para eu poder ver aqui, ó. Eu quero inserir um dado no fim. Vamos aqui, ó. Enqueue back, que é o inserir no fim. Vou inserir o 13 aqui. Então, ó, eu estou pausando aqui, ó. Certo? Ó, primeiro, o que fez? Criou o novo nó, certo? Criou o novo nó. Que é o malloc aqui, ó. Fez o malloc, criou o novo nó. Ah, conseguiu alocar? Conseguiu. Peguei o dado que eu quero inserir e adicionei no nó. Então, eu peguei o 13 que eu falei que eu queria inserir, foi adicionado aqui no meu novo nó. A gente fez com que o próximo dele recebe o quê? Recebe nulo, porque ele está sendo inserido no fim. O próximo dele aqui, ó, ele vai receber nulo. A gente vai fazer aqui, ó, com que o fim aponte para o novo.
estou fazendo com que o fim aponte para esse novo nó. Só que esse novo nó aqui, ele também tem um ponteiro. Esse novo nó aqui, ó, o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que fazer com que o anterior dele aponte para quem? Olha lá, tá vendo? Ó? O anterior desse novo nó, ele apontou para quem? Apontou para quem está no fim. Então, quando eu insiro um novo nó aqui, que eu estou inserindo no fim, ó, o próximo dele é nulo. Eu vou fazer com que o fim aponte para ele. Isso aqui eu estou fazendo com que o fim aponte para ele. Por que a gente testou que se o início é igual a nulo aqui? Porque o início também vai ter que fazer a valer novo. Então, o fim vai vir para ele e o próximo do fim está apontando para ele. Eu tenho que fazer com que o anterior desse novo também, ele aponte, antes de eu fazer essa mudança, para quem era o fim. Deixa eu fazer uma representação aqui que vai ficar melhor para a gente poder entender. Deixa eu colocar aqui uns elementos. Vamos pensar que agora eu vou inserir um novo nó. Então, o meu início aqui, vamos colocar os dados aqui. 33, 45, 80. O meu início aqui, nesse momento, é o 33. E o meu fim aqui nesse... Opa. Apanhando aqui. E o meu fim é 80. Certo? E a gente tem os encadeamentos aqui. Então, eu tenho aqui com que o 33 aponta para o 45, o 45 aponta para o 80, só que ele é duplamente encadeado, ó. O 45 também tem que apontar para o 33 e o 80 também tem que apontar para o 33. E o próximo aqui do 80, ele é nulo. Então, o próximo aqui eu não tenho ninguém aqui. Ou seja, eu não tenho o próximo aqui. Deixa eu até tirar aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou inserir um novo elemento lá no fim. Então, primeira coisa, cria um novo elemento. Criou um novo elemento. Vou adicionar um dado aqui. Por exemplo, 82. Adicionei um novo dado. Então, criou o nó. Aqui, ó. Criou o nó. Fez o malloc. Criou o nó. Consegui criar? Consegui, beleza. Novo ponteiro dado. O novo é esse cara aqui. Deixa eu colocar aqui. O novo é esse cara que a gente acabou de criar. Novo dado recebe o x, que é o dado que eu estou inserindo. Inseri o 82 aqui. Então, x é 82. O próximo aqui, já que eu estou inserindo no fim, o próximo vai ser nulo. Já tinha isso, já era. Agora, qual que é a minha preocupação? Esse nó 82, para quem que ele vai ter que apontar? Ele não tem que apontar para 80? Tem. Como que eu chego no 80? Aponta para o fim. É o endereço do fim atual, né? Porque para quem que o fim está apontando atualmente? Para 80. Então, o que eu tenho que fazer com o anterior aqui? Tem que fazer aqui com que o anterior dele receba o endereço do fim. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, essa aqui é a alteração do declínio. Quando eu fizer isso aqui, o que eu vou estar realizando? Ó? Vou estar fazendo com que o 82 aponte para o 80. Ah, mas você não vai fazer o 80 apontar para o 82? Isso já está pronto, porque isso já era feito. Olha aqui, ó. O início é igual a nulo? Não, já tem dado. Então, fim próximo recebe novo. Ó. Quando eu estou fazendo isso aqui, ó, quem que é o fim? 80. O próximo dele vai receber o novo. Então, o próximo dele aqui, ó, vai apontar para 82. Então, nessa linha aqui, ó, fim próximo recebe novo, que eu estou fazendo com que o 80 aponte para o 82. E, por final, sempre o que eu vou fazer? O fim recebe o novo. Então, o meu fim estava apontando para onde? Para o 80. Agora, o meu fim ele vai deixar de apontar para o 80 e ele vai passar a apontar para quem? Ele vai passar a apontar para o 82.
Deu para entender o processo? Então, a única coisa que a gente alterou aqui foi essa instrução, porque a nossa estrutura ela é duplamente encadeada agora. Então, além de eu preocupar de fazer o encadeamento sempre com o próximo, eu tenho que fazer com que o anterior também realize o encadeamento. Então, a única alteração que eu tenho é essa aqui. Deu para entender? Deixa eu voltar aqui. Ô, Matheus, dá uma explicadinha de novo nisso daí para mim, nessa Tá. ligação das duas aí, alteração de equi. Quando a gente vai fazer um enqueue, até vou mudar aqui, ó. Esse aqui vai ser enqueue, a gente vai inserir no fim. Então, vai ser enqueue, fim, certo? Por que eu estou chamando? Ah, mas a gente sempre não insere no fim? A fila, ela insere no fim. Agora a gente está com uma dequee. Então, a dequee eu posso inserir tanto no fim quanto no começo. A gente está pegando aquele enqueue que a gente já tinha e está só fazendo uma pequena alteração nele para que ele consiga trabalhar com uma lista duplamente encadeada. O que é essa lista duplamente encadeada? O meu nó agora, além dele ter próximo, ele tem anterior. Então, vamos fazer mais um aqui, que fica mais fácil a gente entender aqui na representação aqui, ó. E agora que esse cara aqui parou de ser o novo. Então, vamos pensar, a gente tem a estrutura dessa maneira. Eu quero inserir mais um nó. Então, lá, crio mais um nó aqui, para inserir no fim. Vou adicionar um valor para esse meu nó. Por exemplo, 99. Olha lá, cadê? Criei o nó. Deu certo de criar, isso aqui é só para ver se deu erro. Novo dado recebe X, recebeu 99. Novo próximo recebe nulo. Tá recebendo nulo por quê? Porque se eu estou inserindo no fim, o próximo dele sempre vai ser nulo. Qual que é a minha preocupação agora? Eu tenho que fazer com que esse 99, o anterior dele, ele passe a apontar para quem? Ele passe a apontar aqui para o 82. Então, o que eu vou ter que fazer? Com que o novo, esse cara aqui é o novo, ó. O 99 é o novo, ó. Como que eu vou fazer com que ele faça esse apontamento que eu acabei de colocar aqui? Vou fazer novo, anterior, recebe quem que é o fim. Então, novo, anterior, recebe o fim no momento. O fim no momento é quem? O 82. Então, vou fazer com que o anterior do meu novo aponte para o 82. Como que eu vou fazer isso? Novo anterior, ou seja, que é esse ponteiro que o de trás aqui. Então, aqui dentro do nosso nó agora, ó, lembra? Eu tenho um ponteiro para o próximo e um ponteiro para o anterior. Então, aqui no anterior do 99, eu vou guardar o endereço de memória de quem era o fim, porque eu estou inserindo ele no fim. Então, aqui no anterior do 99, eu vou guardar o endereço de memória do 82. Como que eu vou fazer isso? Novo anterior recebe o fim. E essa é a única alteração que a gente faz aqui na nossa dequee, quando eu estou inserindo no fim. Ah, mas você não vai fazer o encadeamento, você não vai fazer o 82 apontar para o 99? Isso já estava pronto, ó. É igual a nulo? Não, não é igual a nulo. Porque se for igual a nulo, eu tenho que fazer o início receber novo também, porque é o primeiro elemento que eu estou inserindo, né? Então, se eu estou inserindo o primeiro elemento, além desse primeiro elemento ser o fim, ele também tem que ser o início. Se não, fim próximo, ou seja, fim próximo. Quem que é o fim próximo? Fim, 82. Qual que é o ponteiro aqui do próximo dele? Ele vai passar a apontar para quem? O próximo dele vai passar a apontar para o novo. E isso a gente já fazia. Ó. Fim próximo recebe novo. Então, a única alteração, e por final aqui, né? O fim, que é esse cara aqui, passa a apontar para o novo. Então, o meu fim, que estava apontando aqui para o 82, agora o meu fim vai passar a apontar para o 99. Então, a única alteração que a gente tem da dequee aqui dentro da nossa estrutura de inserir no fim é só o apontamento do anterior. Então, faço com que o anterior desse novo nó meu, ele passe a apontar para quem era o fim. E aí, depois a gente tem essa alteração. Beleza aí? A gente vai fazer depois um... Porque agora a gente está inserindo no fim. Depois a gente vai fazer para poder inserir no começo também. Certo?
Agora, o que a gente vai fazer? O remover na fila, aonde que a gente remove na fila normal? Aonde que a gente remove normal? Que é esse aqui que a gente já tem. É no início, né? Então, vou chamar aqui de dequeue in. Por que eu tô chamando ele de dequeue in? Porque depois a gente vai criar o dequeue fim. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que ver qual alteração que vocês acham que eu vou ter que fazer aqui para trabalhar agora com essa estrutura duplamente encadeada. E dessa maneira que está aqui, ó, a gente vai inserir só no início e no fim. Só que agora a gente vai conseguir percorrer dos dois lados. Eu vou conseguir sair do fim e ir para o início, e do início e para o fim. Vou conseguir sair dos dois percursos, que vai ser a atividadezinha que a gente vai fazer. Então, agora eu vou remover. Então, remover. Estou guardando o dado que eu vou remover, que é o cara que está no início. Então, o meu retorno aqui, ó, ele está recebendo o 33. Meu F recebendo 33. O endereço, estou guardando o endereço de memória do início. Então, aqui o meu AUX está guardando o endereço de memória do início. Então, ele está guardando o quê? Por exemplo, x55. Vamos pensar que aqui, ó, o endereço de memória do início, ó, é x55, que é o endereço desse 33 aqui, nesse exemplo nosso. x55. Então, aqui a gente guardou. E agora, remover é o quê? É só deslocar. É só fazer com que o início passe para o próximo. Então, vou fazer aqui, ó. O início que estava apontando para cá, o início vai passar para o próximo. Então, a única coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é fazer o início passar a apontar para o próximo aqui. Se o início for igual a nulo, o fim também passa a valer nulo. Isso aqui é para o caso de estar vazio, né? Free aux. Quando eu dou um free no aux aqui, o que eu estou fazendo? Matheus. Limpando esse espaço de memória. Oi? O senhor tem que trocar também, a vez de você ter fila, tem que poder ter dequeue. Ah, aqui tem que mudar também, verdade. Então vai dar erro depois. Beleza, valeu, não. E aí a gente tem que limpar aqui. Quando eu dou o free, isso aqui deixa de existir, ó. Então, tudo isso aqui deixa de existir. Qual que é o problema aqui que vocês conseguem enxergar que eu vou ter aqui, ó? Eu estou com 45 apontando para quem? Para nulo. Eu tenho que fazer ele apontar para nulo, mas para quem que ele apontava antes? Para o x55. 55. Endereço de memória. É isso. Quando eu estou removendo no início, qual que é a preocupação que eu tenho que ter aqui? Eu tenho que fazer com que o início anterior aponte para quem? Então, depois que eu limpo ali, ó, o que eu vou ter que fazer? Ó? F ponteiro início. Vou ter que fazer com que o início... eu escrevi errado, que é dequeue. F início anterior receba o quê? Nulo. E essa aqui é a nossa alteração da dequeue. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Aqui ele estava apontando para o endereço de memória. Aqui, Matheus, o que acontece? Vou fazer ele apontar para nulo. Oi? Matheus, o que acontece lá no dev? Desculpa. Onde? Não deu para pegar. No dev. No dev? Desculpa. Eu só fiz aqui, ó. Eu fiz com que, nesse momento aqui, ó, eu já fiz início, recebe início próximo, certo? Aí o início que estava aqui para o endereço de memória x55, que era o valor 33, já veio para cá. Então, o início, agora ele não está valendo mais x55. Ele está valendo outro endereço de memória, x80, que é o endereço de memória aqui do 45. Só que qual que é o problema que a gente ficou tendo aqui? Quando eu fiz esse deslocamento aqui, o anterior aqui do 45 ainda estava apontando para o endereço de memória x55, sendo que ele não existe mais. Então, quando eu removo no início, o que eu vou ter que fazer? Fazer com que o início anterior, o novo início, né? Esse aqui já é o novo início, ó, porque aqui eu já alterei o início. Então, vou fazer com que o novo início, que no caso aqui é o 45, receba nulo. Ele limpa a memória e aponta para nulo.
Isso, quando eu limpei a memória, eu limpei desse nó que eu tinha aqui, ó. Lembra? E depois voltou para null. Isso. Eu limpei a memória. Só que limpar a memória, eu estou excluindo o nó que está o valor 33 lá. Só que qual é o problema? O nó 45 continua apontando para ele, mesmo sem ele existir. E aí, quando eu fazer o percurso, ia dar um erro. Por quê? Porque esse valor não... Que esse endereço não existe. E o que eu tenho que fazer aqui? O anterior dele apontar para... Certo? Beleza. Exemplo é a mesma coisa, só que a gente tem que alterar para declina. Ou seja, está vazio, tanto faz eu testar o início e o fim. Olhar o primeiro, a mesma coisa, só que eu vou alterar para ter declina. Estou olhando o início e o fim. E aqui que vai estar a atividade, ó. A gente já tem a print kill, certo? A print kill, eu estou saindo do início e estou mostrando todos os dados. Correto? E agora, o que vocês vão fazer aí? Que vai ser a nossa atividadezinha. A gente vai criar uma funçãozinha, vocês vão criar aí, ó, que vai ser a nossa função print inverse kill. Ou seja, eu vou mostrar minha fila de forma inversa. Então, vocês vão ter que mudar alguma coisa aí. Ou seja, o que vocês vão mudar? É só olhar o código ali. Se você olhar de cima, você vai conseguir resolver. Então, o que você vai ter que fazer? Antes, a gente estava printando o quê? Sai do início, início recebe, print o início, início próximo. Print o início, início próximo. Print o início, início próximo, certo? Qual que vai ser o objetivo agora? Vocês vão começar do fim. Printa o fim, vem para o anterior. Printa o fim, vem para o anterior. Printa o fim, vem para o anterior. Vai parar quando? Quando o anterior passar a valer o quê? Nulo. Ou seja, quando eu estava printando do início para o fim, ó, printa início, vai para o próximo. Printa início, vai para o próximo. Printa início, vai para o próximo. Para quando? Quando que eu estava parando aqui? Quando o início se tornasse nulo, certo? Então, eu estava repetindo enquanto o início for diferente de nulo. Agora, no inverso aqui, o que a gente vai fazer? O que vocês vão fazer? Eu vou sair do fim e vou sempre para o anterior. Beleza? Deu para entender o que tem que fazer? Jóia. Então, vou dar uns 5 minutinhos para vocês tentarem aí. E aí, além disso aqui, ó, aí você tem que colocar no menu aqui, a gente tem primeiro e último. Vou colocar mais uma opção no menu aqui. Que é o nosso print inversa. Mostrar inverso. Mostrar fila inversa. E aí, a gente vai ter que ter uma opção. Aqui, ao invés de ser T-fila, vai ser T-QI aqui, certo? Inicializa, a gente está mostrando início e fim aqui normal. Aqui é só para a gente ver endereço de memória, né? O print kill vai estar funcionando normal. E isso a gente vai conseguir enxergar se o que a gente fez deu certo também. Tudo aqui continua igual, muda nada. Aí agora que a gente vai ter um case 4. E eu só vou printar se não tiver vazio, né? Então, aqui eu vou fazer aqui um se not isent. Se não tiver vazio, aí a gente chama a nossa função do print inverse lá. Print inverse, e vou passar minha fila, que no caso que é o F1, com passagem parando por valor, como já estava lá. E agora tem que criar a função lá. Podem fazer aí rapidinho. Eu fiz, hein, Matheus? Vai pra ver se tá certo. Se você quiser mandar, você mandou no chat? Mandei. Pera aí. É só trocar o início pelo fim. Pinta de nulo. Pinta dado, nosso dado. Tem uma coisa errada aí. Não vou falar não, só para ter graça. Posso mandar a minha também? Oi? Posso mandar a minha também? Pode?
Você vai parar quando o fim for nulo, Carlos. Igual o Ronaldo fez ali. Esse é o bom negócio. Isso mesmo, Heber. Você acertou. É isso mesmo. Agora tá certo. Agora? Chama aí para ver se está funcionando. Aham. É isso mesmo. Uhum, é isso mesmo. Vocês estão reparando que antes eu saí do início e ia para o fim. Agora eu estou saindo do fim e vou deslocando no fim. Então, mostro e vou voltando. Isso aí. Então, olhando aqui, ó, o que eu vou fazer? Enquanto meu F, fim, for diferente, de novo. Aí a gente vai fazer aqui a mesma coisa que já tinha em cima. Só que ao invés de eu mostrar o início, eu vou mostrar o fim dado. Ao invés de eu deslocar o início para o próximo, eu vou deslocar o fim para o anterior. Tranquilo? Ah, lógico, né? Tranquilo. Aí o senhor tem que trocar o do lado também, do lado esquerdo. Aqui, ó, é verdade. Você quer dar um errão. Aí agora. Ah, Agora. vai. Vamos testar aqui e ver se ele vai funcionar. Opa, deu um erro aqui. Ah, faltou ponto e vírgula. Oh, FDQI, não conheço. É FDQI, não, é TDQI. Ter dado TDQI. Não conheço Enkill e não conheço TheKiwi. Ele tá xingando eu aqui, ó, porque ele tá falando que não conhece Enkill e TheKiwi. Por que tá dando esse erro? Como é mesmo? Biblioteca? Ó, ele tá xingando aqui, ó. Eu tô tentando rodar. Aí ele tá falando que ele não conhece esse Enkill e que não conhece o TheKiwi. Por que ele não tá conhecendo essas duas funções? Porque o senhor trocou o nome das funções. Isso aí, ó. Enkill, fim. Só colocar na frente, dá Ctrl espaço. Coloquei na frente. TheKiwi, fim. Tirando os erros, roda. Vou colocar uns valores aqui, ó. 10, 20, 30, 50. Ó. Então, ele já está mostrando, aqui ele já está chamando o print normal. Se a gente colocar o 4 aqui para mostrar o inverso, tá vendo? Ó? 50, 30, 20 e 10. Então, mostrou a nossa fila do início para o fim, e agora do fim para o início. Beleza, funcionou. Deu certo aí, gente? É verdade, Henrique. Você já conhece as funções que a gente mudou, né? Tá, o início do código. Espera aí, Andrew. Esse código aqui, a base dele, ele está lá no ambiente virtual. Não sei se você chegou a ver aqui, ó. Aqui dentro de semana 8 dequi, tem esse arquivo dequi.c. E agora eu vou mandar no chat aqui quais alterações que a gente fez, certo? Ou você preferir que eu atualize ele lá no ambiente agora, ou tá faltando um pouco para você poder chegar? Espera aí. Ah, tá, você acompanhou, você perdeu só o início. Aqui, ó, no início, a gente alterou aqui, a gente só colocou o anterior aqui dentro do struct nó. Certo? Então, o que tem diferente aqui, ó, é só esse anterior. Beleza? Aí, depois descendo aqui, e a gente mudou o nome aqui, ó, dequi. A gente, em vez de ser tfila, a gente mudou para tdequi. Então, todo lugar que está tfila, tdequi. Aqui no enqueue, a gente mudou a função para enqueue e fim. Agora é tdequi. E a alteração que tem da dequi aqui, ó, foi essa linha aqui, ó. Então, embaixo aqui, na hora que eu faço novo, próximo recebe nulo, eu tenho que fazer novo anterior também recebe o fim. Isso aqui foi dentro da enqueue e fim. Certo? E depois
que a gente alterou também, aqui no DQ e IN. Depois de dar o free no AUX aqui, ó, a gente fez com que o início anterior receba nulo. Certo? Essa que eu te mandei agora foi lá na DQ, depois de dar o free. Certo? Sempre mudando aqui o de ter fila para ter DQ. Primeiro, o último, o print e o print que a gente acabou de fazer agora. Que é esse print inverso que os meninos até já mandaram o código dele aí. Pessoal, qual que é o objetivo agora? A gente já tem as funções, agora a gente já adaptou a nossa fila para que ela trabalhe de forma duplamente encadeada. Então, os meus nós, eles já apontam tanto para o próximo quanto para o anterior. Já consigo sair do início e para o fim, e sair do fim e para o início. O que vocês vão ter que fazer agora? Que vai ser o desafio para a próxima aula. Valendo uma bala quando voltar a aula. Então, aqui, ó, eu vou copiar aqui só o nome aqui, ó. A gente tem enqueue e fim. Vocês vão criar uma função agora. Esse é o primeiro desafio, que vai ser enqueue e início. Então, vocês vão ter que fazer aqui, inserir no início. Só essa. Tentem fazer ela. Ela vai ser o desafio para a próxima aula. E aí, depois, a gente vai fazer ela juntos. Se você conseguir fazer ela, aí você vai tentar fazer o remove no início. Desculpe, a gente está fazendo enqueue e fim, o remove no fim. Mas primeiro, tentem só essa. Basicamente, vocês vão conseguir enxergar o quê? Que é uma inversão de lógica. Se eu estou inserindo no fim, e aí vocês vão olhar algumas... Matheus, como que é mesmo? No ponteiro do anterior, eu vou ter que manipular do próximo e assim vai. Oi? Quem quer falar? Como que é mesmo que o senhor tem que fazer ali? Ó, a gente já tem... Uma DQ, qual que é a característica dela? É inserir no início e no fim. A inserção que a gente já tinha, o enqueue que a gente já tinha pronta, ele faz o quê? Ele faz no fim. Fim. É o enqueue da fila normal. Então, a gente já tem o enqueue e fim, o inserir no fim já está pronto. E agora, o que vocês vão fazer? Vão fazer o enqueue no início. Começo que é igualzinho, ó. Isso que é igualzinho. E agora vocês vão continuar. E o início já não vai apontar mais. Quer dizer, não vai apontar mais para o início. Você já vai conseguir fazer o quê? Inserir tanto no fim quanto inserir no início. Lá embaixo no menu, você vai ter que ter duas opções. Inserir no fim e inserir no início. Certo? E aí vocês vão tentar fazer essa função agora. Aqui, ó. Agora, daqui para frente, é o desafio. A melhor forma de fazer isso é com papel, é desenhando. Então, você vai desenhando e vai fazendo os ponteiros, e aí você vai ver o que você tem que ajustar. Mas você olhando o código que está em cima e desenhando, você vai conseguir ver o que você tem que fazer. Beleza? Eu vou atualizar esse código aqui, ó, da forma que ele está lá no ambiente virtual, se por acaso alguém perdeu. Já vou atualizar ele aqui, para que vocês consigam trabalhar, se alguém perdeu. Quem não perdeu, pode usar o seu mesmo aí e seguir. Certinho? Aí tem um tempinho agora, já aproveitem para poder tentar. Então, agora vocês têm que fazer o enqueue no início. E aí, você vai criar mais uma funçãozinha aqui no menu. Então, no menu aqui, ó, a gente já tem o enqueue fim. E agora, você pode criar aqui mais uma função, se quiser colocar até... Só não vou... Depois você pode organizar a ordem, né? E aí, você cria enqueue início. Pode criar uma opção 5 aqui, se vocês quiserem. Beleza? Entendido o que tem que ser feito? Esse aí você vai postar lá, esse daí que você tá fazendo, que você arrumou aí, não? Ele tá, não, eu já postei ele lá. Ele só não tá a opção do menu lá, mas já tá lá. Beleza, valeu. Ali 93, TDQ F1.
Ô, Andrew, eu já atualizei lá no ambiente virtual, dá uma olhada para ver. Aqui no caso lá é TDQI mesmo. E aí o inicializa tá certo. O erro não vai estar aí, o erro talvez vai estar em outro lugar. Dá uma olhada lá no código lá que eu coloquei no ambiente virtual. Olha se o struct teu, se você alterou, aqui em cima. Se aqui no struct teu, você alterou para TDQI. Porque nessas duas linhas aqui, ó, onde você me mostrou, olha lá, ó, que é TDQI F1 inicializa, tá certo, é isso. Mas aí deve ser algum erro em outro ponto que tá gerando erro em cascata. Certo? Mas pega lá no ambiente virtual, que aí dá para você poder dar uma olhada direitinho o que é. Beleza, pessoal? Tranquilo por enquanto? Beleza. Joia. Então, vocês vão ficar com essa atividade para poder fazer. Pode ir trabalhando, é mais um desafio. Ela não precisa enviar, mas ela é bem útil para o aprendizado. Até agora, na semana que vem, eu já corrijo as provas também, para vocês poderem ver as notas. Certinho?